Meu Deus, nos apresentamos diante do Teu altar, Jesus, neste momento, ó Pai, de coração aberto, de mentes voltadas para Ti. Que o Senhor possa estar derramando do alto dos céus palavras de encorajamento, de vigor, palavras sábias que possam estar edificando os nossos corações, para que todos que aqui adentraram, Jesus, possam estar saindo da Tua casa cheio do Teu Espírito Santo. Ser com o pastor Ricardo neste momento, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que as palavras Pastor Ricardo, pastor, Oi, meu filho. com licença, quero falar com o senhor, quero sair dessa igreja. Mas por que, meu filho? Toda hora que eu olho para os irmãos, é um falando da roupa do outro, é um fazendo fofoca do celular do outro, é um falando que o outro não presta, que o outro não vale nada. Quero sair dessa igreja. Já cansei de ouvir que o pastor tem que falar as coisas, a gente tem que obedecer, cansei de tudo. Porque os irmãos aqui falam que tem que viver união, não tem união. Faz um favor para mim, meu filho. Você está decidido mesmo? Sim, quero sair daqui, não dá para continuar mais aqui não. Antes do irmão sair, tá vendo esse copo com água dentro do prato? Sim. Pega esse prato, vai até a porta 2 vezes e volta, mas não derrama água não. Isso é fácil. Então faça, por favor. Meu Deus. Caminhar com um copo d'água, como é que eu vou fazer isso? É fácil. Ô meu Pai, me ajuda, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa me ajudar. Que eu não venha derramar nada para poder eu sair dessa igreja logo. Mas que o Teu Espírito Santo possa controlar minha mão, meu sistema nervoso. Que tudo que eu venha fazer venha estar em concordância com o Teu santo nome, ó Deus. Meu Pai, me socorre, Senhor. Me ajuda. Eu preciso sair dessa igreja. Mas que o Teu Espírito Santo venha me revelar. Que esse copo venha continuar com esse tanto de água que Ele pediu. Pronto, pastor. Fiz 2 vezes como o senhor pediu. Enquanto o irmão estava carregando o copo com água, o irmão viu o outro vigiando a roupa do irmão? Não. Viu o irmão fofocando? Não. Viu o irmão fazendo fofoca, falando mal do pastor? Também não. Viu alguém falando que tem raiva do pastor, do ministério? Também não. Por quê? Estava concentrado em não derrubar minha água. Toda vez que nós estamos focados na vida do irmão, na vida das pessoas, nos problemas, nós esquecemos de nos focar em Deus. Por isso o irmão tem vigiado muitos irmãos, tem visto muita fofoca na igreja, tem muitas pessoas com confusão, falando mal do outro. Então, se o irmão tivesse focado em Jesus, ele não estaria vendo isso. É forte. Amém. É forte. Entendi a lição. Amém. Graça e paz, amados, da parte do nosso Deus. Amém. Merece mais alto, né? Graça e paz, amados. Amém. Irmãos, até ontem, na quinta-feira, foi trocada a ministração da palavra. E às vezes a gente não entende por quê. Eu, na minha mentezinha, eu falei bem assim, já tenho a mensagem para domingo, troquei, ia pregar quinta. E o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu tinha sido convidado já há quase 2 meses para estar no culto jovem lá em Magé, em Cachoeira e Macacu. Mas toda vez que eu vou lá, eu passo por Magé e, como meus 2 fiéis escudeiros, agora é 3, que tem Thalitinha também, Lisandro e César. Quando chega no meio do caminho, Deus começou a ministrar comigo. E quando a gente chega ali em Magé, né, passamos nas igrejas, alguns colegas, alguns amigos, o que nós mais ouvimos foi isso. Eu estou saindo da igreja.
A igreja que tu pastoreava, o pastor que está aqui agora, ele não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, o pastor é isso, o irmão é aquilo, o pastor tirou não sei quem da igreja. E eu fiquei pensando, o que eu falo para esse pessoal? E as pessoas, cada um que a gente vai chegando, cada um tem uma desculpa, cada um tem um problema. Por isso Deus ministrou no meu coração para estar falando sobre isso nesta noite. Qual tem sido o nosso foco? Eu estava meditando no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28 e 30. Que diz assim: e respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. E Deus começou a ministrar dentro do carro, e começou a falar ao meu coração. E eu comecei a pensar e falar: poxa, qual tem sido o nosso foco? Qual tem sido o foco da igreja do Senhor Jesus? E eu fui lá no começo, Deus me levou lá no começo, o livro de Gênesis. Quando Deus chama Noé e fala: Noé, olha só, vai ter um dilúvio, vou enviar um dilúvio, vou colocar, você vai ter que fazer uma arca. Talvez o irmão fale: poxa, mas é culto da família. Calma, irmão, daqui a pouco você entende e salva toda a tua família. Amém. Eu sei que a igreja ia levantar e começar a glorificar a Deus. E Noé, ele vai lá e toma um foco na sua vida, construir a arca. Mas não foi fácil construir aquela arca. Aquelas pessoas que estavam lá fora zombavam dele, duvidavam daquilo que Deus tinha chamado. Mas ele não deu importância porque ele estava focado em construir aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Às vezes, amado, nós pensamos que é fácil. Existem pessoas que têm pregado o evangelho de facilidade. Existem pessoas que estão dizendo aí que é só você me dar 10 reais que eu te dou 100. Existem pessoas aí que diz que é só você pedir que Deus te dá, ou seja, Deus virou Papai Noel. E quando não ganha, começa a vir pessoas dizer e zombar de você, que você não mudou, que você está assim, que você está assado, e você perde o foco. Na nossa caminhada, nós não devemos perder o foco. E não para não, e eu comecei a meditar, porque quando Deus começa a falar, começa a mostrar, a gente começa a olhar e querer entender. Mas eu quero te dizer que Noé não perdeu o foco e conseguiu salvar toda a sua família. Glória a Deus, aleluia. Esses dias eu estava em casa meditando, e o telefone toca: pastor, olha só, eu estou pensando seriamente em sair da igreja, me ajuda, porque é muita fofoca, é falsidade, e eu não quero mais ir na igreja não. Eu virei para a pessoa e falei assim: irmã, quando você entra num ônibus, você vê uma pessoa falsa entrar, você desce do ônibus ou segue a viagem? Aleluia. E a pessoa: não, eu vou seguir viagem. E por que quando a gente entra dentro da igreja, vê uma pessoa falsa, a gente quer sair? E ela pegou e falou bem assim: ah, mas a igreja, amadas, a igreja do Senhor Jesus é formada por pessoas. Ninguém conhece o outro, mas a gente tem que aprender a respeitar aquela pessoa. E tem gente que chega em cima dos pastores e fala: olha só, fulano está fazendo isso, tem que dar providência, tem que tirar, tem que fazer isso, tem que expulsar, tem que excluir. Olha, quem exclui é Satanás e seus demônios. Jesus, ele procura acolher, porque tem a parábola do joio e do trigo, que quando a pessoa quer tirar o joio de qualquer maneira, ele fala: deixa que cresça, no tempo da colheita eu vou tirar. E às vezes os acusadores, as pessoas que gostam de ser usadas por Satanás, começam a acusar, falando: tem que tirar. Não é assim.
Às vezes a misericórdia que a gente quer que Deus tenha para nós não queremos ter com os outros. E eu falei isso para a pessoa, eu falei, quando você chega no estádio, que a pessoa adora futebol, você conhece todo mundo, você sabe o que aquelas pessoas fazem? Ah, mas você vai ver todo tipo de gente no estádio. Você sai do estádio? Não, eu fico. E por que na igreja nós temos que sair? E a pessoa ficou sem resposta. E eu falei, olha só, enquanto o teu foco for as pessoas e não Jesus, você vai deixar de ganhar a sua bênção. Muitas vezes nós nos focamos nas coisas do lado, nos focamos nos problemas, nos focamos no nosso vizinho, esquecendo que o nosso foco é Jesus. Porque se eu estiver olhando para Jesus, focado naquilo que Deus me chamou, eu não vou ver problema no irmão, eu não vou ver o irmão fofocando, eu não vou ver o irmão com roupa rasgada, não vou ver o que o irmão está falando. Mas nós temos que aprender a escolher o foco, estar focado numa coisa. E eu fico olhando a história de Moisés. Nós vamos passear um bocadinho, irmão, só não vou estar citando ali. Moisés, ele foi chamado por Deus para tirar o povo dele, para libertar a família dele, para libertar os israelitas do Egito. Foi fácil? Começa a ler a tua Bíblia, começa a olhar as histórias e fala, foi fácil. Mesmo Deus falando, eu sou contigo. Ele encontrou problemas, ele encontrou dificuldade, mas ele estava com um foco de tirar o povo do Egito. Estava tudo muito bem na vida dele, mas aí começa a caminhar no deserto, aquele povo com ele, o povo reclamando, o povo fazendo rebelião, o povo tudo atacando ele, o povo reclamando com ele, até que um dia ele perdeu o foco. Quando ele estava quase chegando. Ah, mas como que ele perdeu o foco? Quando Deus mandou que ele tocasse na pedra, na rocha, para sair água, ele agrediu com raiva. E ele viu a terra prometida e não entrou, porque ele perdeu o foco por um minuto, por um problema, por causa dos outros. Às vezes nós achamos que caminhar é muito fácil, porque nós estamos querendo o evangelho de facilidade. E se algum dia eu chegar aqui na igreja e passar para os irmãos que o evangelho é fácil, que seguir Jesus é fácil, os irmãos não vão ouvir da minha boca. Amados, vem acusação, vem problema, vem dificuldade, mas só tem uma diferença. Jesus, ele está do teu lado para te ajudar, para segurar na tua mão, para você caminhar. E depois com isso vem Josué. Deus vai lá, Moisés morre e chama Josué, continua a obra. Josué estava focado em continuar aquela obra e levar aquele povo até a terra prometida. Conseguiu atravessar o Jordão, deu de cara com a primeira cidade que estava murada, que era Jericó. E ele obedeceu aquilo que Deus estava falando. Ele obedeceu aquilo que Deus estava falando. Ele conseguiu ser um vencedor, conseguiu jogar aquele problema, aquela muralha por terra. Tudo porque ele não perdeu o foco. O foco dele era levar aquele povo até a terra prometida. Encontrou todos os tipos de problemas. E não para não, irmão, vamos continuar. Davi, um homenzinho que foi ungido rei, novinho, foi escolhido. Mas antes dele chegar a ser rei, ele penou, ele sofreu, ele teve que enfrentar o maior dos problemas da sua vida, que era o gigante Golias. Todo mundo conhece essa história. E ele não podia errar. Às vezes eu fico olhando Davi, imaginando na minha mente Davi, aquele garotinho, aquele raquítico, olhando para o gigante na sua frente, ele com uma pedrinha, aquele gigante com lança, com arma, com armadura, e ele ali somente com as pedrinhas na sua funda, e o Golias rindo, zombando, debochando dele, dizendo, quem és tu? Mas ele tinha um foco em derrubar aquele gigante. Somente com aquela pedra, aquela funda, ele estava focado naquele gigante. E ele conseguiu isso. Ele não perdeu o alvo, ele não perdeu o foco. Às vezes na nossa caminhada, qualquer problemazinho, na nossa caminhada, qualquer obstáculozinho, nós perdemos o foco. O inimigo, ele faz de tudo para você perder o foco. Só que existem pessoas que acham que o inimigo vai chegar diante de ti, igual tem pintado por aí, chifre, tridente, rabo. Não, ele vai usar a boca de pessoas
pode usar a boca de um parente, ele pode usar a boca do vizinho, ele pode usar a boca até do teu filho, mas vai usar alguém para atrapalhar a sua caminhada. Mais uma vez eu falo, talvez o irmão fale, o que tem isso a ver com família? Amados, Davi conseguiu salvar quase toda a sua família, porque ele não perdeu o foco, não perdeu o alvo. E se eu continuar falando aqui no Antigo Testamento, nós vamos falar de José, vamos falar de outras pessoas que não perderam o foco, continuaram firmes, cheios de problemas, mas firmes, olhando para o seu foco. Eu foquei naquilo ali, então o meu foco é Jesus, o meu foco é a salvação da minha família, então vamos ficar focados. Você vai ter problema, você vai ter dificuldade, mas Jesus vai estar ali juntinho com você. Às vezes eu fico olhando que a Bíblia vem nos relatando vários tipos de coisas, que às vezes a gente quer achar que é tudo facilidade. O irmão falou isso, o irmão criticou. Amados, eu costumo dizer e falo para César, Elisandra, quase todo dia, eu tenho até pena deles estar me ouvindo. Ontem lá na igreja que nós fomos, perguntaram a eles como é que eles aguentam me aturar. Porque eu fico falando para eles, amados, olha só, quando alguém chegar e começar a falar, ora, não cai naquela guerrinha de, vou falar mal do pastor, eu vou continuar falando mal do pastor, fazendo aquelas, sabe, vou falando mal do meu irmão, deixa o irmão para lá, vamos chamar ele para orar. O que eu mais peço no grupo de intercessão é isso, vamos orar, vamos interceder ali em cima agora. Olha, quando alguém vier falar de fulano, chama ele para orar pela vida de fulano, porque você vai estar focado. Quando nós fazemos isso, você está mostrando que você está focado em Jesus. Tipo isso que nós fizemos aqui, nós bolamos ontem dentro do carro, eu falei, César, vamos fazer. Porque às vezes quando nós lemos isso no Face ou nas historinhas, nós não acreditamos. E é isso que tem acontecido, pessoas têm perdido o foco daquilo que está querendo, da salvação da sua família, da salvação do seu filho, do seu casamento, do seu relacionamento, da sua igreja, por causa de pessoas. É muito mais fácil. É por isso que eu falo, irmão, não perca a escola dominical não, vem para a escola dominical. O diácono André hoje deu um estudo excelente. E quando a gente fala essas coisas de dificuldade, problemas, nós precisamos estar na casa de Deus para ouvir a verdade. Lá atrás, quando eu fui chamado para cá, eu falei, irmãos, eu gostei muito dessa igreja, porque essa igreja tem palavra. E a palavra salva, cura e liberta. É a palavra de Deus. Se for para mim chegar aqui e começar a inventar um monte de historinha aqui na frente, eu não vou fazer isso. O pastor me conhece. Eu erro como qualquer um outro. E eu peço perdão a Deus todo dia pelos meus erros e procuro até dizer que só assim eu vou tentar me consertar. Essa semana eu vi uma mensagem, postei uma mensagem lá que está dizendo assim: enquanto Eva existir, Adão nunca vai reconhecer seu erro. Vai ter sempre alguém para acusar. Às vezes nós ficamos acusando os outros em vez de olhar os nossos erros. Talvez você tenha passado por isso na sua caminhada até aqui. Talvez você perdeu o foco. Talvez você largou a sua igreja, você largou alguém na sua família, largou algum amigo, largou alguma pessoa, ente querido, porque perdeu o foco. Mas se você estiver focado, pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir muralha, que você vai vencer, você vai passar, você vai continuar caminhando, porque o teu foco é Jesus, o teu foco é chegar na cidade celestial, o teu foco é chegar na Nova Jerusalém. Eu fico imaginando a história de Jairo, que todo mundo conhece, né? A história dele, que ele tinha sua filha, estava com problema, os médicos dizendo que não tinha mais solução, mas ele ouviu falar de Jesus, e ele foi até Jesus, ele focou Jesus, e ele foi até Jesus para pedir que curasse a sua filha. Está entrando família, irmãos, é filho. Mas foi fácil? Leia a história, que nós vamos ver que não foi fácil. Tinha uma multidão de pessoas, mas ele teve que se humilhar e deixar algumas coisas chegar até Jesus. Não foi fácil.
mas ele estava focado em buscar a salvação, em buscar a cura da sua filha. E ele conseguiu. Até mesmo quando chegaram para ele e disseram para ele: olha, não incomode mais o mestre, sai, deixa Jesus, não perturba, porque a sua filha morreu. Mas ele continuou com Jesus, porque ele estava focado na salvação da sua filha. Talvez alguém já chegou para você e falou: teu filho não tem mais jeito, teu marido não tem mais jeito, a sua família não tem mais jeito. Fique focado em Jesus. Não deixe a palavra contrária destruir o teu foco, te tirar do teu foco, fazer você perder a direção. Não tem jeito para as pessoas, não tem jeito para Satanás, mas para Jesus tem. Outro que não perdeu o foco, Zaqueu. Zaqueu queria tanto ver Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar naquele caminho. Aí talvez alguém fale: mas ele correu e subiu numa árvore. Vai subir na árvore que ele subiu. Chamava zicômoro. Era uma árvore cheia de espinho, cheia de dificuldade para subir, mas ele subiu. E ele alcançou o objetivo, porque ele estava focado em ver Jesus. Ele não olhou as dificuldades, ele queria ver Jesus, ele queria sentir Jesus, ele queria sentir a presença de Jesus. E muitas vezes nós dentro da igreja queremos sentir a presença, o Espírito Santo de Deus está agindo, mas nós, com vergonha do que o nosso irmão vai falar, nós não queremos deixar Deus agir na nossa vida, não queremos fazer esse sacrifício, não queremos nos esforçar para estar na casa de Deus. É por isso que eu falo, essa igreja aqui, amados, se você quiser glorificar, se você quiser dar aleluia, se você quiser pular no Espírito Santo, você pode. Deixa Deus agir na sua vida, deixa o Espírito Santo entrar, não se incomoda com o teu vizinho não, deixa o seu vizinho te chamar de doido, deixa te chamar de maluco. Porque se a gente olhar lá atrás, na história de Noé, foi chamado de maluco. Se a gente olhar a história de Josué, também zombaram dele e foi chamado de maluco, disseram que era maluquice, eles estavam rodando a cidade, mas o foco deles era vencer o inimigo, era derrubar aquela cidade, era continuar em direção a Canaã, e não permitiu isso. Não perca o teu foco, porque o inimigo ele tem tentado atrapalhar a sua vitória. Outro que não perdeu o foco, Bartimeu, não perdeu o foco. Para quem conhece a história, é o cego de Jericó, cego, mas quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele focou e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas pessoas fizeram de tudo para que ele parasse, muitas pessoas tentaram fazer ele perder o foco, mas ele continuou ali, não se importou com o que aquelas pessoas estavam falando. Talvez alguém já tentou tirar o teu foco, fazendo você se calar, fazendo você sair da presença de Jesus, tentando te afastar da igreja, mas continue firme. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, eu preciso de ti. Eu não posso te dar nada, o pastor não pode te dar nada, mas Jesus, ele pode te ajudar. Glória a Deus. E quando nós olhamos, amados, o texto que nós vimos, talvez vocês falem: o que tem a ver o texto? Olha para Pedro, o que ele fala? Senhor, se é tus, mande-me ir andar contigo sobre as águas. Jesus fala: vem, vem. É tão bom, né, irmãos, quando a gente está caminhando com Jesus e está tudo bem. É ótimo, é maravilhoso. Hoje no grupo lá em cima eu falei: olha, vamos orar para Deus mandar problema para a igreja. Então vamos orar, porque só assim o povo vai estar dentro da igreja, vai procurar Jesus, porque está cheio de problema. E falaram: não vai vir na igreja. Mas vem, pior que vem. Se você estiver cheio de problema, você não falta um culto, você não falta uma quinta-feira da libertação, porque você está cheio de problema e acha que Jesus tem a obrigação de curar. Lá em cima em Santa Aleixo, na igreja que eu frequentei, eu falei isso uma vez, quase apanhei, porque eu falei: vamos orar para Deus mandar problema, vamos orar para Deus mandar dificuldade para a igreja,
e rapidinho a igreja enche. E algumas pessoas não entendem isso. Pedro, ele começou a caminhar por cima das águas, mas a história diz que de repente veio um vento forte, e aquele vento forte tirou a atenção de Pedro, tirou o foco de Pedro, e ele começou a afundar. O que você quer dizer com isso, amados? Quando nós perdemos o foco, quando nós saímos da presença do Senhor Jesus, nós nos afundamos. Mas enquanto você está vendo que está se afundando e você começa a gritar: Jesus, me socorre, Ele está com a sua mão estendida para te ajudar. É por isso que eu falei, amados, eu não posso te dar, mas Jesus pode. Jesus pode te ajudar a salvar a sua família. Aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, Jesus, Ele pode te ajudar, mas você tem que estar focado na presença do Senhor Jesus. Não importa o vento contrário, não importa qual vento forte que está sobre sua vida, que está soprando para te tirar da presença de Deus, continue firme, segurando na presença de Jesus, continue buscando, porque eu sei que Ele vai te ajudar. Aleluia! Quantas pessoas têm passado por lutas, por problemas? Quantas pessoas dentro da casa de Deus têm perdido o foco? Quantos pastores têm perdido o foco? Quantas pessoas, pastores, têm desistido por causa de pessoas? Eu fico tão maravilhado que quando a gente sai daqui, que eu falo que vou a Magé, que eu vou em Cachoeira de Macacu, eu fico feliz, amados, quando a gente pode encontrar aquela pessoa que lá atrás você falou de Jesus e ele levantou a mão, está firme com Jesus até hoje. Quando eu saí de lá, teve pessoas que falaram: vou sair da igreja, porque não aceitaram a minha saída. Mas eu falava para eles bem assim: olha só, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, tudo aquilo que eu falei de Jesus, nós não devemos ser seguidores de pastor, porque pastor chega numa igreja e sai, missionário chega numa igreja e vai embora, mas vocês, membros de igreja, continuam. Então eu estou saindo, mas vocês fiquem firmes na presença de Deus, mostrando que nada vai atrapalhar vocês, que nada vai fazer vocês perder o foco. César e Lisandra, eles às vezes ficam olhando para mim quando eu vou lá, porque eles sabem que eu não abandono e tem um amor muito grande pelaquela igreja que me ajudou muito. Só que quando a gente vai, não tem hora de chegar, a gente sai cedinho daqui e vai fazendo visita. E existem essas pessoas que a gente fala de Jesus, a gente ora. A nossa igreja ontem, ela praticamente ficou mais famosa um pouquinho. Mas eu não me preocupo com a igreja ser reconhecida. Eu me preocupo em o nome de Jesus ser reconhecido. Depois eu falo da igreja. As pessoas anotam o Face da igreja para poder acompanhar. Tem pessoas que acompanham as pregações, o culto aqui, que tem feito aqui. E ontem nós chegamos na casa de uma irmã e ela falando um monte de coisas que a gente tem que ouvir e falar: fica firme, fica na presença do Senhor Jesus, não perca o foco, não importa o vento, a força do vento, fique firme, porque você pode balançar para lá e para cá, mas não quebre, não saia, porque Jesus, Ele está pronto para te ajudar. Irmãos, quando nós falamos de foco, tem pessoas que têm perdido esse foco, têm se afundado no lamaçal cada vez mais, porque deixaram de ir na igreja, não tem mais força de vir na igreja. Mas você pode ajudar essa pessoa, você pode orar por essa pessoa, você pode até essa pessoa, porque muitas vezes quando nós perdemos o foco, o inimigo ele coloca uma coisa no nosso coração, na nossa mente, chamada vergonha. E é isso que ele tem feito, envergonhado muitas pessoas. Se eu fosse dar ouvido por pessoas
se o pastor fosse estar ouvindo pessoas que tentam tirar o nosso foco, os evangelistas que aqui tem, o irmão ali, a irmã Tânia, estivesse perdendo o foco por causa de pessoas que não são críticas, que acusam, não estaria aqui dentro hoje, mas estaria sendo envergonhado por Satanás, estaria se afundando no lamaçal de pecado. Talvez você que se encontra aqui hoje tenha perdido o foco por alguma coisa. Talvez você estava caminhando tão bem, de repente aconteceu alguma coisa na sua vida e você perdeu o foco, você pensou em desistir, você pensou em se afastar porque o problema era muito grande, porque o vento era muito forte. Eu quero te dizer hoje que Jesus está aqui para segurar na tua mão e te levantar. Se existe aqui alguém nessa noite assim, pensando em desanimar porque foi vítima de calúnia, de acusação, vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Se você está se sentindo agora abatido porque perdeu o foco, está se sentindo envergonhado, não sinta vergonha não. Volte a se focar em Jesus, volte a se focar na tua salvação, na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Porque Jesus, Ele quer segurar na tua mão, Ele quer te levantar. Eu vou falar só mais uma vez, eu vou pedir a Marcos para cantar um hino. Enquanto ele toca um hino, enquanto ele louva, vem aqui à frente. Não fique com vergonha não, nós vamos estar orando. Eu não estou convidando você para aceitar Jesus não, só quero que você venha para receber a oração, ser abençoado e dizer: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao meu foco, eu quero seguir o meu alvo que é Jesus Cristo, e a partir de hoje eu não quero que o inimigo me envergonhe. Eu quero me focar de novo em Jesus e eu sei que Ele pode fazer isso. Mas Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, trabalha essa no meio do teu povo. Oh Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos, a Deus, perder o nosso foco, que nós venhamos, a Deus, somente focar em Ti. Oh Espírito Santo de Deus, não desista, irmão, não desiste. Não deixe que o inimigo saia vitorioso. Volte a se focar. Continue olhando para Jesus, não desanima. A obra que Deus tem na sua vida é muito grande. Por isso nessa noite Ele te chama. Ele quer que você se levante e se erga. As lutas são grandes, mas Jesus te ajuda, te dá vitória. Ele quer segurar na sua mão